Imagine você ter uma fachada de vidro incrível na sua casa, onde você não vê nada daquela estrutura de alumínio, só o vidro mesmo em toda a sua fachada. Nossa, que negócio bonito, Ralph! Pois é, meu jovem, hoje você vai conhecer aqui a fachada pele de vidro e como isso pode deixar a sua fachada aí sensacional. Fala pessoal, tudo bom? Fachadas aí envidraçadas costumam ser o sonho de consumo de muita gente, tanto pelo fator estético como também pela modernidade que isso pode trazer para sua residência. E eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre vidro na fachada, né? Sobre pano de vidro, sacada envidraçada, cortina de vidro. Só que o que você vai ver aqui hoje é diferente. Nós vamos falar aí sobre a pele de vidro, ou então fachada cortina, ou ainda estrutural glazing. E esses aí são apenas alguns dos nomes que você pode encontrar sobre esse sistema no mercado. E eu vou te mostrar tudo que você precisa caso você queira utilizar aí na sua casa. Mas antes, não se esqueça, por favor, daquele like que você sempre deixa aqui no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. E se inscreve se você não tiver inscrito ainda. É só apertar nesse botãozinho vermelho aqui de baixo, ativa o sininho também para receber notificação sempre que sair vídeo novo, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, o que é aí a fachada pele de vidro? Ao contrário dessas outras que eu mostrei para você, ela na verdade é um paredão de vidro que você tem aí na sua fachada, onde você não vê nada da estrutura de alumínio, ela fica camuflada e fica aparecendo realmente só o vidro ali na frente. Nesses outros modelos que eu falei para você, às vezes um janelão de vidro que você tem, ou até mesmo na sacada envidraçada, você acaba tendo ali sim uma estrutura onde o vidro fica fixado e você fica realmente vendo aquilo ali o tempo todo. Mas a pele de vidro não, e ela é muito comum aí, por exemplo, em prédios comerciais. Só que com o passar do tempo e avanço dessa tecnologia, algumas formas de fixação desse vidro, por exemplo, nessa estrutura, começaram a ser mais utilizadas por empresas menores, vidraçarias e tudo mais, que nós costumamos ter mais acesso. E isso acabou popularizando mais esse tipo de fachada hoje em dia em casas também. Porque como antigamente, quando isso não era tão comum, muitas dessas vidraçarias menores que atendem a gente assim, que fazem obras de casas, tinham que fazer algumas adaptações, algumas até que não seguiam normas, que podiam ser até mesmo perigosas de você colocar aí na sua fachada. Mas uma coisa importante que você tem que entender é que o que todo mundo chama aí de pele de vidro, na verdade possui algumas variações, e esse nome pele de vidro é só de uma delas. Então, dentre essas variações, nós temos três coisas. Nós temos aí a fachada cortina, nós temos a fachada pele de vidro de fato, e nós temos a estrutural glazing. Vamos começar com a primeira delas aí, que é a fachada cortina. Esse daí é o modelo mais simples de todos, tá? E acaba que ele marca muito ainda a estrutura de alumínio em volta dos vidros que são fixados nela, tanto na horizontal como na vertical. Com o passar do tempo, essa estrutura foi evoluindo, né? E você acabou tendo opções ali de ter apenas essa estrutura na horizontal, tendo panos de vidros um pouco maiores. Mas ainda assim você conseguia ver bem a estrutura de alumínio. A fachada cortina ela é formada por uma coluna de alumínio por presilhas e tampa, onde essa coluna ela é fixada em locais estruturais ali da sua edificação, e o perfil tipo presilha ele é fixado em colunas através de parafusos. Com o passar do tempo, né, esse sistema foi evoluindo, e aí nós chegamos no próxima etapa desse sistema aí, que é o que a gente chama de fato de pele de vidro, que ele conseguiu esconder ainda mais ali toda a estrutura, mas ela ainda fica levemente aparecendo no cantinho dos vidros, mas com certeza fica muito mais discreta, deixando ali a sua fachada muito mais bonita. Só que as coisas não pararam por aí, o sistema continuou evoluindo. Rapaz, parece até um Pokémon, isso aí não para de evoluir, não? Pra você ver, jovem gafanhoto. E a próxima evolução dele aqui é o sistema estrutural glazing. E nesse caso aqui, pessoal, você realmente só vê o vidro, onde toda a estrutura ela fica camuflada, o que deixa a sua fachada realmente muito mais bonita. Então, basicamente, nós temos esses três sistemas com nomes diferentes, só que no fundo mesmo todo mundo acaba chamando de pele de vidro. Então, pra que você me explicou toda essa birosca? Pra você saber o que você tá contratando no final das contas, ora, pois. Então, uma salva de palma aqui pro profissional. E lembra que eu falei pra vocês que as vidraçarias menores começaram a conseguir fazer esse sistema pra gente de uma forma até mais acessível? Muito disso aconteceu pela forma que esse vidro passou a ser colado nessa estrutura, que são basicamente duas maneiras. Nós temos aí a colagem com fita dupla face, que não é qualquer tipo de fita, tá? É uma fita especial realmente própria para isso, determinada por norma. Ou mesmo você pode utilizar ali um silicone estrutural, que também é muito mais resistente. E após ter acesso a essas formas de colagem, essas vidraçarias menores conseguiram, né, oferecer esses serviços aí muito mais para esse mercado de residência. Bem, nós já vimos aqui que tem três sistemas, né, que você tem para fazer pele de vidro. Nós vimos que tem duas formas de você colar esse vidro. Agora eu vou te mostrar aqui três maneiras que existem de fixar isso aí, por exemplo, na sua fachada. A primeira delas é o que a gente chama de stick ou grid. Nesse sistema, a montagem ela é feita toda ali, por exemplo, no canteiro de obras. Primeiro é instalado toda a estrutura de alumínio que vai servir como base da montagem ali em cima da sua fachada mesmo. E depois é feita a colagem desses vidros. Esse modelo
modelo costuma ser o mais barato e o mais utilizado para construções menores. O próximo que a gente vai ver, ele é mais caro do que esse. Porém, esse sistema aí stick, ele costuma também ser mais lento de ser executado. A segunda forma de fixação que você tem para colocar uma pele de vidro na sua fachada é o que a gente chama de sistema unitizado. Esse daqui, ele já não é feito dentro da obra. Ele é montado tudo em fábrica, é levado tudo montadinho para sua obra, aonde ele é fixado. Cada célula dessa tem a sua coluna desmembrada e ela possibilita ali um encaixe tipo macho e fêmea. Alguns podem ser até panos de vidro até maiores, assim, podendo ir de laje a laje, por exemplo, em prédios, sabe? Só que nesse processo aí você precisa de ferramentas mais específicas, às vezes até mesmo um guindaste para conseguir colocar isso daí na sua fachada. Em prédios, esse aí costuma ser um sistema melhor, porque a montagem dele até te permite fazer isso de dentro da edificação, o que torna esse processo até mais seguro. Além de que é mais fácil para você liberar também essa obra por andares, né? No caso aí de quem tem um cronograma mais específico para seguir. E o terceiro tipo de montagem que nós temos aqui é o que a gente chama de híbrido, que nada mais é do que você misturar esses outros dois que a gente acabou de falar. Você pode ter partes da sua fachada aí sendo utilizando o sistema stick e outra parte sendo utilizado o sistema unitizado. Mas cada projeto é um projeto, tá, pessoal? Então, com certeza, você conversando com a empresa que você está contratando, eles vão te orientar aí para a melhor forma de montagem de acordo com a sua obra. E é mais comum você encontrar em peles de vidro utilizando vidros fixos ou até mesmo janelas tipo maxiar. Sabe, aquelas que abrem parcialmente assim, porque elas conseguem realmente ficar todas niveladas ali com a fachada de vidro que você tem. Outros tipos de abertura de janela não vão te dar talvez essa fixação do jeito que você quer para dar esse efeito mesmo de pele de vidro. O tipo de vidro que você vai utilizar também tem que ser específico para você utilizar em fachadas, pessoal. Por norma, o que é indicado você utilizar é o vidro laminado, que é aquele onde você tem duas chapas de vidro e você tem uma película ali no meio que protege os dois. No caso de um impacto, alguma coisa assim, ele não estilhaça todo, você fica tipo vidro de carro, que você tem ali o impacto, né? O vidro quebra, mas ele fica preso dentro dessa película. Ele pode sim ser utilizado com vidro incolor, mas nesse caso você acaba vendo, né, toda a estrutura de alumínio que tem ali atrás. Por isso que um dos mais utilizados nesses vidros de pele de vidro são vidros fumê, com alguma película, ou até mesmo os vidros refletidos, que são aqueles mais espelhados. Esses aí são aqueles que você não consegue deixar ninguém que está do lado de fora ver o que tem dentro da casa, mas quem está dentro da casa consegue ver tudo que tem lá fora. Isso durante o dia, tá? Porque durante a noite, quando você acende as luzes dentro da sua casa, aí não tem jeito, quem está do lado de fora consegue ver lá dentro também. Ah, Ralph. Tem a opção também de você colocar aqueles vidros polarizados, que eu já falei pra vocês aqui no canal, que eu vou deixar um vídeo aqui em cima. Ele consegue, por exemplo, ser ligado e desligado, deixando ele opaco ou mesmo translúcido. Mas o problema dele é o que, Ralph? Mas o problema dele é o que, jovem gafanhoto? Ah, eu me lembro bem, Ralph. Pois é. Uma opção que você tem aí, caso você queira utilizar um vidro incolor, é você colocar uma estrutura ali de fixação de vidro que a gente chama de spider. Esses fixadores, eles recebem esse nome porque realmente, ela olhando ali parece uma aranha. E eles ficam presos por trás do seu vidro e são parafusados ali. E eles deixam a sua fachada muito mais resistente. Para você ter ideia, em países aí que tem problemas com furacões, fortes ventos e tudo mais, eles utilizam esse tipo de fixação em grandes fachadas de prédio. E realmente eles trazem um visual incrível aí para sua fachada. Agora vamos falar aqui um pouquinho das vantagens e desvantagens da pele de vidro para você ver se faz sentido ou não aí para você. Primeiro de tudo aqui, a rapidez na execução da sua fachada. Sim, por ela ter ali todo um sistema que é praticamente pré-moldado, ele chega e é montado ali, por exemplo, na sua fachada, isso é muito mais rápido e prático do que, por exemplo, fazer uma alvenaria, onde você tem ali tijolo, argamassa, chapisco, embolso, reboco, depois massa, lixa, pintura. Com isso você acaba otimizando muito a execução aí da sua obra. Outra vantagem é a capacidade que você tem de repaginar aí uma fachada que você tem, mesmo que seja uma fachada antiga, que é o que a gente chama aí de retrofit, onde você consegue colocar toda essa estrutura por cima da fachada já existente, dando uma outra cara ali para ela. Isso é muito comum, por exemplo, em prédios, tá bom? Mas também pode ser utilizado em casas. Outra vantagem que você tem aqui é a economia de luz, porque você acaba tendo muito mais luz natural entrando na sua casa e, consequentemente, você tem que acender menos as lâmpadas. E você pode até ganhar um pouco mais de privacidade também com vidros refletidos, né? Onde você consegue ver o que está acontecendo lá fora, mas quem está lá fora não consegue ver o que está acontecendo dentro da sua casa. Isso só de dia, né, Ralph? Pois é, jovem gafanhoto, de noite, quando você acende as luzes, dá sim para ver tudo o que acontece lá dentro da sua casa. Outra vantagem é que, dependendo do tipo de vidro que você escolhe, você pode melhorar em muito o conforto térmico dentro do seu ambiente. Se forem esses modelos refletidos, melhora bastante, mas existem modelos específicos para controle solar, que justamente se chama vidro de controle solar, que podem diminuir até em 70% essa sensação térmica de dentro dos ambientes, o que pode te fazer até mesmo economizar com ar-condicionado, tá? E esses modelos de vidro de controle solar, eles têm nas opções aí refletidas, né, que são esses reflexivos que
você acabou de ver, e também tem os modelos neutros, onde eles são mais translúcidos, só que nesse caso você vai acabar também vendo ali a estrutura de alumínio que está atrás da sua pele de vidro. Vocês também podem utilizar película, que podem ajudar aí nessa questão do vidro e do controle térmico. Eu só te aconselho que se você tiver outras janelas menores ali perto da sua pele de vidro, que esses vidros tenham a mesma tonalidade, porque isso vai trazer uma harmonia maior para a sua fachada. Outra vantagem que você pode ter é que você pode precisar menos de cortinas ou persianas aí na sua casa, principalmente se for esse vidro de controle solar ou esse refletido. Durante a noite, né, se você quiser ter privacidade, vale a pena sim você ter uma cortina ali, ou utilizar uma tela solar, que também é muito bonita, é mais discreta, talvez seja um pouco mais moderna e te agrade mais. Tem um vídeo bem completinho sobre cortinas que eu já fiz aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima no card e aqui na descrição para você. Outra vantagem da pele de vidro é que você pode sim reduzir o índice de ruído aí dentro da sua casa. Óbvio que não é qualquer tipo de vidro, né? Você está utilizando ali um vidro que seja duplo, que tenha ali uma película PVB acústica na parte interna, ou até mesmo utilizando essa estrutura de alumínio ali com um caixilho que seja próprio para esse controle acústico. Nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre janelas acústicas para você entender a diferença dela para uma janela convencional de vidro. Eu vou deixar esse vídeo também aqui no card e aqui na descrição para você conhecer melhor. E ainda como vantagem, a gente pode falar da estética, né? Porque com certeza isso dá um up muito grande ali na sua fachada, inclusive pode valorizar o seu imóvel caso algum dia você queira vender. Dá para você combinar junto com vários outros revestimentos ali, inclusive revestimentos que servem como retrofit também, que a gente já falou aqui no canal, como ACM, placas cimentícias, que eu também vou deixar esses vídeos na descrição se você quiser ver depois. Inclusive, para quem tiver interesse, tá? Fachadas de pele de vidro, elas são computadas para edificações que ganham um selo ali de sustentabilidade, o que ajuda a valorizar ainda mais um imóvel aí para um aluguel ou para uma venda. Se você quiser que eu faça um vídeo qualquer dia falando sobre esses selos de sustentabilidade para as edificações, deixa aí nos comentários para eu saber. Agora vamos falar rapidinho aqui das desvantagens. Primeiro de tudo, o calor. Mas você acabou de falar que controla o negócio térmico lá, Ralph? Sim, mas isso aí se você utilizar vidros específicos para isso, como os refletidos ou os de controle solar. Se você colocar um vidro ali qualquer, que seja incolor, com certeza sua casa vai ficar um forno. Principalmente se ela for mal projetada, né? Com uma fachada voltada para um local onde pega sol o dia inteiro. Outra desvantagem é que se você colocar esses vidros que sejam espelhados, isso com certeza pode incomodar muito seus vizinhos ali com esse reflexo. Pode queimar jardins, enfim. Outra desvantagem é que infelizmente essas fachadas de vidro acabam enganando muitas aves, que acabam batendo nessas peles de vidro, infelizmente acabam matando muitos desses bichinhos. Mais uma desvantagem aqui é a necessidade de uma mão de obra muito específica e muito especializada para fazer esse tipo de fachada. Pele de vidro, pessoal, não é muito fácil de fazer e você não deve tentar improvisar com métodos meio que alternativos, porque isso pode sim ser arriscado, esse vidro pode descolar com o tempo. O certo é você utilizar realmente aquela fita dupla face especial ou aquele silicone estrutural que eu falei para vocês. Sem falar que essa mão de obra especializada nem sempre é muito fácil de você encontrar, tá bom? Outra desvantagem que esse sistema acaba tendo é que ele é muito mais salgado. Sim, por ele ser muito mais complexo e de você não encontrar assim uma mão de obra com tanta facilidade, isso acaba aumentando muito o custo desse tipo de fachada. Em prédios, esse valor pode aumentar ainda mais, porque você tem que ter ali aluguel de balancinho ou até mesmo de jaú para fazer esse tipo de serviço. Uma fachada de pele de vidro pode ficar tranquilamente aí uns 40% mais caro do que uma fachada de vidro que apareçam nessas estruturas de alumínio. A última vez que eu cotei uma fachada de pele de vidro para uma cliente aqui, ficou quase 50% mais caro, só para você ter uma noção. E para fecharmos aqui como desvantagem, eu diria que a manutenção, né? Limpeza de vidro costuma ser um pouquinho mais chata. Você vai limpar o seu box aí o tempo todo, você já vê. Você imagina aí uma fachada grandona cheia de vidro. Mas enfim, eu quero saber agora a sua opinião. Você gostou aí, por exemplo, da pele de vidro? Você utilizaria na sua casa? Ou você já tem? Quero saber qual é a sua opinião aqui nos comentários. Eu sempre gosto de ver o que vocês acham, tá bom? Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece, por favor, daquele like. Isso ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá? E se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!